Olá, bom dia. Bom Bem-vindos dia, à professor. Introdução à Economia, aula 23. Então, hoje vamos retomar macroeconomia aberta, onde nós paramos. Vamos só ver o que a gente tem da agora em diante. Estamos chegando na reta final. Deixa eu admitir quem está chegando aqui, peraí. Então, estamos entrando na reta final. Hoje acabamos macroeconomia aberta. Semana que vem, desenvolvimento econômico. E daí tem uma aula final sobre Brasil, economia brasileira, aplicando todos esses conceitos à economia brasileira. E daí, seguindo o cronograma, na semana subsequente, mais 2 aulas de revisão. Então, se precisar, a gente vaza para alguma dessas aulas de revisão com a parte de economia brasileira, mas provavelmente não vai precisar. Naquela última semana tem as aulas com os monitores. Como eu sempre digo, vale a pena fazer as aulas dos monitores. Eles têm uns aulões, você tem que ver com o Pedro, ele sempre divulga isso. E vale a pena, repetindo, porque as aulas que eles dão é bem do jeito que as coisas caem na prova. Aqui na matéria, eu estou mais preocupado com dar matéria, sem se preocupar exatamente no formato das perguntas. Claro que a matéria tem a ver com a prova, mas eles lá vão dar o melhor jeito de você ficar acostumado com o tipo de pergunta da prova. A prova vai ser o mesmo esquema da anterior. Quando chegar mais perto, a gente recapitula isso. E temos o controle número 3. O controle número 3 será semana que vem, na sexta-feira. Então, dia 22 de outubro. Não é um dia de aula, os outros controles foram em dia de aula, mas como foram fora do horário da aula, tanto faz se for realmente dia de aula ou não. Então, e o controle vai ser sobre a matéria que a gente tiver visto até lá, que já vai ter acabado a matéria, vai ter toda a matéria de desenvolvimento econômico e de economia brasileira, e na próxima aula a gente fala um pouquinho mais também. Então é isso, deixa eu botar os slides aqui. Eu estou em outro lugar hoje com internet, eu não sei muito bem como é que é a internet aqui, então vamos ver se não vai dar instabilidade, se não vai cair nada, mas parece que até agora está funcionando. Deixa eu compartilhar a tela. Então tá, deixa eu lembrar vocês rapidamente o que a gente viu no resto, porque a gente teve essa parada aí com esse feriado, embora não fosse realmente feriado na segunda-feira, eu sei como é que é isso e tipicamente a UNB emenda. Então, essa parte é sobre economia internacional, nós vimos já toda a parte de balanço de pagamentos, e nós vimos mercado de câmbio. E a última coisa que a gente viu no mercado de câmbio foi paridade de poder de compra e esse índice do Big Mac. Vocês lembram como é que é isso? Aquela ideia que se pega o mesmo bem em 2 países diferentes, por isso o Big Mac. O Big Mac é uma cesta de pão, carne, alface, queijo, que vende em vários países exatamente igual. É meio que uma piada usar o Big Mac, mas acabou que a Economist fez isso e virou um índice de verdade. Eles continuam calculando e tem gente no mercado financeiro que realmente usa o índice Big Mac para ver se uma moeda está valorizada ou não frente a outra. E a ideia era simplesmente o seguinte, que isso aqui sempre cai na prova, índice de Big Mac. Você tem a opção de comprar esse bem no país onde você está com a moeda que você tem, então tem um certo valor em reais, ou no exercício que a gente faz, você pode comprar em outro país. Você pode comprar nos Estados Unidos em dólar. Então, você teria que pegar seus reais, compra dólar, a taxa de câmbio, e compra o Big Mac.
E aí, dependendo da taxa de câmbio, uma dessas opções vai ser melhor para você do que a outra. Então, é melhor você comprar direto no Brasil ou comprar exatamente o mesmo bem. É que você esquece custo de transporte, esquece espera, esquece qualquer outro custo de transação de comprar. É como se imediatamente você pudesse comprar os dois. E qual que você prefere vai depender da taxa de câmbio. Isso quer dizer que existe uma taxa de câmbio que torna você indiferente a comprar no Brasil ou comprar nos Estados Unidos. E essa taxa de câmbio a gente chama taxa de câmbio paridade de poder de compra, PPC. Só que não necessariamente a taxa de câmbio que você observa no mercado, em qualquer momento do tempo, vai ser a taxa PPC. Então, a ideia é que, quando você vê jornais comparando diferentes PIBs, por exemplo, diferentes países, ou qualquer valores entre outros países, eles usam a taxa de câmbio do mercado do dia, e às vezes isso não é correto. Isso pode distorcer, porque em alguns países pode ser que $1 compra muito mais do que compra em outros. Se você já viajou para o exterior, você sente isso. Às vezes o custo de vida em um país é mais caro do que o outro. Então, o correto aí seria usar a taxa de câmbio PPC, porque ela realmente compararia aquele dólar comprando exatamente a mesma coisa em todos os países. Então, você pega o PIB PPC e aí você vê que e ali dá para ver se um país, se o valor é maior em um país ou em outro. A gente viu isso tudo, viu como é que calcula com essa tabela aqui. É um cálculo relativamente fácil. Mas o mais importante é ter essa noção dessa ideia de para que serve isso. Tá bom. Então, isso foi a aula passada. A aula hoje é o que a gente chama de teoria macroeconômica aberta. Se você olhar na apostila, a gente não está oficialmente usando a apostila, mas e ela está circulando, muitos de vocês têm a apostila. Se você olhar lá, diz assim, no começo do parágrafo, está escrito lá assim que, ó, eu acho até engraçado colocarem isso, porque desestimula um bocado. Diz assim, ó, muitos alunos de Introdução à Economia acham essa a parte mais difícil do curso. Acham a parte mais pesada e mais difícil de entender. Mas aí eles falam assim, mas você não deve deixar isso abater você deve ir em frente, deve tentar entender. E, de fato, essa parte é uma parte um pouquinho mais pesada, mas como eu já falei antes, tem que levar em consideração que o que a gente vai exigir de vocês aqui em Introdução à Economia vai ser só os conceitos mais básicos. Você vai ver que vai ter uns 3 gráficos interligados entre si, uma estática comparativa, que pode ser um pouquinho mais pesada, mas do ponto de vista de prova, o que vai cair de prova, você não tem que se preocupar muito com isso. O negócio é pegar a ideia. E a ideia é sobre o quê? Sobre qual que é a relação numa economia aberta, ou seja, onde os países trocam entre si, onde tem fluxos de capitais, fluxos de bens, fluxos de pessoas, fluxos de ideias. Entender o que acontece quando qual que é a relação entre a taxa de câmbio e a taxa de juros. Que um país aumentando a taxa de juros, isso afeta a oferta e demanda por divisas, por dólares, e entender os mecanismos pelos quais isso acontece. Os detalhes do mecanismo não são tão importantes, mas o mecanismo básico. A gente vai ligar o mercado de câmbio ao mercado de fundos emprestáveis. Esse que é o negócio. Então, e também que quando aumenta a taxa de câmbio varia num país, isso afeta a oferta e demanda por juros. Essa é a coisa principal, e é uma coisa que você vê o tempo todo nos jornais. Isso está sempre acontecendo no país. Pega as capas dos jornais, você vai ver que menções de taxa de juros e taxa de câmbio. Então, é isso. Eu acho que essa parte vai ser reformulada em Introdução à Economia. Tem bastante gente também insatisfeita, achando que talvez não seria o caso disso aqui estar no curso de Introdução à Economia, mas por enquanto está e, portanto, pode ter alguma pergunta na prova. Então, vamos ver, vamos fazer isso aqui. Então, como eu falei, interações entre variáveis ligadas ao setor interno, que está acontecendo dentro do país, e ao do setor externo, que é tudo aquilo que a gente viu no balanço de pagamentos de exportação, importação, entrada de capital, saída de capital.
Então, são as definições preliminares. Nós temos a taxa de câmbio definida em reais por dólar, que nem antes. E aqui que tem a primeira coisa chata, esse ILEP, Investimento Líquido do Exterior no País. Então, que diabos é um ILEP? A gente vai ver aqui, onde você lê ILEP, pensa, o jeito mais fácil de entender isso, que pensa em poupança externa. Poupança externa. Então, a gente viu poupança interna, que tem a poupança privada e tem a poupança do governo. Vamos derivar isso de novo, a partir da equação do produto. Mas, lá quando a gente viu poupança e investimento, a gente viu que tem esses três tipos de poupança. Poupança privada, poupança do governo, mas também tem poupança do exterior. E lembra o que é poupança? Poupança é alguém que recebeu renda, não consome. Então, isso que a gente chama poupança, isso que sobrou, isso vai acabar virando investimento. Via mercado financeiro, isso vira investimento. Então, a gente quer entender isso. Tá. Isso aqui tem um resumo do modelo clássico e modelo keynesiano. Não vamos se preocupar com isso. Aqui a gente já viu isso lá, lembra do Keynes, do Hayek, aquela coisa toda dos espíritos animais, dos preços grudentos, preços pegajosos que não sobem, e o modelo clássico dizendo que as próprias forças da economia vão equilibrar tudo. Tá. Vamos começar daqui. Como eu falei, vamos derivar aqui. Então, Y igual ao produto, lembra? Tem as três óticas, mas Y igual ao produto, o PIB, Y. O que é o PIB? Por definição, isso aqui é uma identidade contábil. É o consumo, investimento, gastos do governo, exportação menos importação. Então, a gente já viu isso em umas 3 ocasiões, pelo menos. O produto é tudo que se consome, tudo que se investe, tudo que o governo gasta e o que a gente exporta menos o que a gente importa. Tá. Aí vamos para derivar o tal do ILEP, para derivar a poupança externa. Aqui a gente já fez essa derivação antes, mas vamos fazer de novo. Pega essa fórmula aqui do Y igual a C mais I mais G mais X menos M, manipula ela para o I ficar de um lado. Então, repara, pega o I de um lado e pega o C, G, X e menos M, leva para o lado esquerdo, e aí subtrai T e soma T, do mesmo lado da equação. Então, T é a arrecadação do governo. Então, vamos começar do começo ali. Aquele Y é a renda total daquele ano. Aí, subtrai T é o que o governo arrecada. Você não pode gastar, as pessoas não vão poder gastar todo o Y, porque o governo dá uma mordida naquilo ali. Então, Y menos T. E o C é o consumo. Então, Y é o que você recebeu de renda, T você pagou de imposto, aí o C você vai consumir, mas não necessariamente você vai consumir tudo. Então, o que sobra, Y menos T menos C, é a poupança privada. Tá. Poupança privada, das pessoas, das firmas, de todo mundo menos do governo. E o outro T é o que o governo arrecadou, como se fosse a renda do governo, e G é o gasto do governo. Então, o governo arrecada e gasta. O governo não necessariamente vai gastar tudo, então aí esse T menos G vai ser positivo, só que tipicamente o governo gasta mais do que arrecada. Inclusive, porque tem muitas pressões em cima do governo por transferências, por serviços públicos, etc., especialmente quando chega perto de eleições. Então, aí o T pode ser menor do que o G. Nesse caso, a poupança do governo seria negativa. Como é que funciona a poupança negativa? O governo vai ter que... Ele arrecada, paga as contas deles, não deu para cobrir as contas do governo, e aí ele vai para o mercado, lança títulos ou pode até imprimir dinheiro para pagar o resto. Então, é muito comum no Brasil, em particular, a poupança do governo ser negativa. Aí, o X menos M, aliás, desculpa, o M menos X, importações menos exportações, vamos chamar isso de poupança externa. Não vamos se preocupar muito, é realmente bem
é complicado entender por que M-X é poupança externa, então vamos simplesmente aceitar isso, M-X é poupança externa. E o que quer dizer poupança externa? É a mesma coisa das outras poupanças, só que é consumo abaixo da renda que está acontecendo, só que no exterior. Então, você tem chineses, que têm a renda deles lá, ou africanos, ou vietnamitas, ou americanos, europeus, algum outro país, alguém tem renda e decide não gastar toda a renda. Parte da renda é gasta em consumo, sobra a renda lá de alguém no exterior, e a essa pessoa, essa poupança, acaba vindo, por exemplo, para o Brasil. Então, vira investimento no Brasil. Uma empresa chinesa ou fundo de pensões italiano resolve investir no Brasil. Por que ele faria isso? Porque os juros no Brasil é alto, ou as oportunidades de investimento são boas. Então, essa seria a ideia. Então, nós temos poupança privada, poupança do governo e poupança do exterior, que a gente chama de ILEP. Então, eu acho que, como eu falei, nos próximos anos a gente não vai chamar mais isso de ILEP, porque torna tudo um pouquinho mais complicado, mas chamando de poupança externa fica fácil de entender. E só lembrando lá de outra aula, essa poupança externa para o Brasil em particular, para muitos países não é tão importante, mas para o Brasil é muito importante, porque o Brasil tem baixa poupança privada e poupança do governo tende a ser negativo. Então, da onde vêm os recursos para fazer investimento? Muitas vezes vem do exterior, e como eu mencionei em outras aulas, o resto do mundo está muito disposto a investir no Brasil, porque o Brasil tem muitas oportunidades, é um país grande, é um mercado grande, muitas oportunidades não realizadas, não é um país tão pobre que o investimento seria muito difícil de começar, nem um país tão rico onde os melhores projetos já foram tomados, o Brasil está no ponto certo para receber esse investimento, e esse investimento de fato entra quando só que esse investimento é muito receoso de incerteza, de problemas políticos, choques cambiais, recessões, e o Brasil está vivendo um momento desses. Já não só pela pandemia, mas desde o impeachment lá, desde antes, muitas incertezas, brigas políticas, nessas coisas que a gente vê no jornal. E aí o investimento fica receoso, diz, o Brasil tem as oportunidades, mas talvez seja melhor investir na Argentina, talvez ir para o Chile, porque lá tem mais segurança. Então, por isso que é importante realmente atingir uma estabilidade institucional maior. Ok, então temos aí a nossa equação. Quando a gente viu isso lá atrás, já vimos S igual a I. Então, poupança é igual a investimento, por definição. Alguma coisa só pode ser investido se foi poupado, se não foi consumido. Só que agora a gente quebrou isso em poupança privada e do governo, poupança interna e poupança externa. Tá? Então, poupança igual a investimento. E o bom e velho oferta e demanda. Então, vamos ver esse mercado, que esse vai ser um dos mercados que a gente vai juntar esse mercado com o de câmbio. Então, a gente está fazendo esse agora, depois vamos fazer o de câmbio, e daí vamos juntar tudo. Então, vamos lá. Então, o que é a demanda? Então, esse é o fundo de o mercado de fundos emprestáveis. De novo, não é emprestáveis, é emprestáveis, é um mercado de crédito, mercado de dinheiro. Um empresário quer construir uma fábrica, um fazendeiro quer comprar um trator, você quer comprar um carro, sua avó quer comprar uma geladeira, alguém quer fazer uma viagem. Aonde que você consegue esse dinheiro? Se você não tem, você vai no mercado financeiro e pede emprestado. Então, é isso, só que aqui é agregado para a economia como um todo, e ele depende do que? Da taxa de juros. Se a taxa de juros for alta, se a taxa de juros estiver aqui em cima, repara que a demanda por crédito, que a gente está chamando de investimento, é baixa. Se a taxa de juros for baixando, aí aumenta a demanda por investimento. Então, essa relação negativa é a demanda por fundos emprestáveis. E da onde vem a oferta? A oferta de fundos emprestáveis é poupança. Né? Alguém tem que não consumir para poder... E aí oferta isso no mercado financeiro. Não é que você mesmo vai e oferta, você deposita no banco e seu banco oferece aquilo a quem quer pegar dinheiro emprestado. E então isso é poupança. Só que em vez de escrever poupança, aqui a gente escreveu S mais ILEP, ou seja, poupança interna mais poupança externa. Tá?
Então, esse é o primeiro mercado, e aí, como qualquer mercado, vai ter uma taxa de juros. Um instantinho só aqui. Um instantinho. Tem uma taxa de juros de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Depois a gente vai fazer a estática comparativa, dar um choque, uma disturbância nisso aqui e ver o que acontece. Tá? Então, como é que baixa? Bom, aí, aqui, esse gráfico aqui é só separando nas poupanças, está separando a poupança interna da externa. Então, é aquela mesma, repara aqui, S mais ILEP, S mais poupança externa, e aqui é só aquele componente ali da poupança externa, e a pergunta é, o que determina essa poupança externa? Especialmente, o que determina a entrada dela no Brasil? Então, a primeira coisa que determina é a taxa de juros. Se a taxa de juros estiver muito atrativa no Brasil, muito alta, isso atrai mais recursos. E o mercado financeiro globalizado é bastante sensível a isso. Se o Brasil aumenta, por exemplo, peraí, deixa eu acertar um negócio. Se o Brasil aumenta a taxa de juros, sei lá, hoje em dia, eu não sei quanto está, 6% ou 7%, somente de 7% para 7,5%, isso já faz uma diferença bastante grande. Muitos capitais que iriam para outro lugar já vêm para o Brasil. Quando eu falo o Brasil aumenta, o que quer dizer isso? O Brasil aumenta a taxa de juros. A taxa de juros é simplesmente um resultado, que é a temperatura de um quarto. Ninguém aumenta a temperatura de um quarto por lei. Quando eu falo isso, é assim, o governo brasileiro, ele diz assim, eu vou lançar um título, tem um título aqui que é uma promessa de pagar, se você comprar esse título, e pode você, um brasileiro, comprar, ou um estrangeiro comprar, aí em 5 anos eu te pago de volta esse dinheiro, mais os 7,5% ao ano. Então, isso quer lançar um título, e ao lançar esse título e fazer essa promessa de pagar esses juros, o governo está meio que determinando os juros. Como o governo é um jogador grande no mercado, ele determina os juros dessa forma. Mas se uma outra empresa, por exemplo, resolver lançar um título a 10%, aí as pessoas vão investir a 10% em vez. Então, assim, o governo determina dessa forma. Então, o que determina a entrada dessa poupança? A taxa de juros no país e a taxa de juros nos outros países, a taxa de juros internacional. Porque se a Argentina está pagando mais que o Brasil, esse capital talvez vai para a Argentina. Claro que tem aquela questão do risco e da incerteza. Às vezes, o capital prefere ir... Quer ver os juros mais baixos que tem os títulos do governo norte-americano. Ele paga os juros mais baixos, mas porque é o investimento mais seguro que tem, é considerado o investimento mais seguro que tem. Já que os Estados Unidos emite dólares, assim, suponha que ele não tenha dinheiro para pagar, ele emite a moeda que é aceita por todo mundo, então ele sempre, você sabe que você vai receber o dinheiro de volta, que seja o que estiver acontecendo mesmo nos Estados Unidos, você vai receber. Então, os Estados Unidos têm os juros mais baixos. Para você convencer alguém para investir no Brasil em vez dos Estados Unidos, tem que pagar um juros, prêmio de risco, que a gente chama, um juros mais alto que dos Estados Unidos. Então, os juros relativo é importante, perspectivas de crescimento do país, como eu falei, se um país parece que vai crescer, geralmente esses investimentos são de longo prazo, então se o país parece que vai crescer, parece que está funcionando bem, os riscos são baixos, aí isso aumenta a probabilidade de investimento, e finalmente a taxa de câmbio do país, porque se alguém vem investir, tem $1 milhão, vai investir no Brasil, esse $1 milhão vai trocar por reais, e aí investir em fábricas, em fazendas, em bolsa de valores, em derivativos, etc. E o mais favorável que tiver a taxa de câmbio, o mais que vai valer a pena fazer esse investimento. Isso atrai o capital estrangeiro. Por exemplo, hoje em dia, a taxa de câmbio está altamente desvalorizada, quer dizer, o real está muito barato, ou seja, vale muito a pena para alguém no exterior comprar real, que está baratinho, e daí comprar coisas no Brasil. Comprar fazendas, comprar fábricas, comprar ações.
Então, tá. Esse é o ILEP. Bom, então já temos esse mercado. Agora vamos ver o mercado de câmbio. A gente já viu o mercado de câmbio, o que a gente está revendo aqui agora para juntar os dois. Então, aqui tem o mercado de câmbio. Eu não vou desenhar. Vou sim. Vou desenhar assim a oferta e demanda dele. Mas aqui é parecido. Tem a oferta e demanda por divisas. E como a gente viu antes, do que depende a demanda de dólar, de divisas, de dólar geral? Bom, depende primeiro da taxa de câmbio. Se o dólar estiver barato, aí muita gente quer comprar dólar. Depende dos preços dos bens internacionais e nacionais, como a gente já viu. Depende das preferências dos consumidores, se as pessoas querem comprar produtos estrangeiros ou produtos nacionais, da renda relativa dos países e de quão fácil é fazer essas transações de importação e exportação, custo de transporte, facilidade de comunicação, políticas de comércio exterior, etc. Tudo isso afeta a demanda por câmbio, a demanda por divisas. E a oferta de divisas, o que ela é? Bom, a oferta de divisas é meio complicado, então aqui nesse exercício a gente faz uma simplificação, a gente vai dizer é a poupança externa. Essa é o ILEP. O ILEP é a oferta de divisas. Lembra o que é o ILEP? Poupança externa. Chineses, belgas e italianos deixaram de consumir, tem uma poupança, eles querem investir, e aonde que eles vão investir? Talvez parte disso venha para o Brasil. Essa é a oferta, a poupança externa. E não vamos se preocupar com esses detalhes aqui, como eu falei, a gente está revendo isso aqui. A gente vai fazer uma premissa bem simplificadora, vai dizer que a oferta de dólares é insensível ao câmbio, à taxa de câmbio. Então, seja lá qual for a taxa de câmbio, é meio que dizer assim, um investidor estrangeiro, uma empresa chinesa, que sobrou lá 100 milhões de dólares, e eles dizem, vamos investir isso no Brasil, eles estão fazendo um investimento de longo prazo. Então, a gente não está de olho na taxa de câmbio hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, que o nosso investimento vai ser um investimento de 10 anos, e a taxa de câmbio vai oscilar, então a gente não está preocupado com isso. A gente está mais querendo aproveitar, a gente acha que o Brasil vai crescer, então, nesses 10 anos, então esse investimento vai valer a pena. Então, essa é a hipótese simplificadora. Então, a gente vai fazer a oferta, é simplesmente uma certa quantidade. O resto do mundo, esse ano, resolveu investir 10 bilhões de dólares no Brasil. Bom, independente da taxa de câmbio. Mas a demanda não. A demanda é sensível à taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio estiver alta, o dólar está caro, como ele está hoje em dia, pouca gente quer comprar. Tem pouca gente viajando para o exterior. Em parte por causa de pandemia, em parte por causa disso, porque é caro mesmo. E se o dólar estiver barato, muita gente quer comprar. Então, tem demanda, tem oferta. É meio esquisito aqui que a oferta é vertical, infinitamente elástica, como a gente diz, mas disso sai uma taxa de câmbio de equilíbrio e uma quantidade de câmbio de equilíbrio. Com isso, nós temos o nosso esse esqueminha aqui. Essa que é a parte um pouquinho mais assustadora, quando você bate o olho assim, puxa, 3 gráficos interligados, um gráfico só já é complicado, como é que aqui tem 3 gráficos interligados? Vejamos, e na verdade não é tão complicado assim. Então vamos ver. Aqui está o mercado de fundos emprestáveis, que a gente acabou de ver, e aqui está o mercado de câmbio. E esse gráfico aqui, ele simplesmente faz a ligação entre um e o outro. É a poupança externa, é o ILEP, e vai ser simplesmente para fazer a ligação. Que quando a gente mexe em um aqui, vai ter que ter o efeito correspondente nesse outro. E esse é o ponto desse exercício. Ver como é que o que acontece aqui no mercado de crédito afeta o que acontece no mercado de câmbio, e o que acontece no mercado de câmbio afeta o que acontece lá no mercado de crédito. Então, começa aqui assim. Então, a gente viu que o mercado de crédito tem oferta e demanda, tem uma taxa de juros
de equilíbrio. Não está desenhado aqui, mas podia pegar a quantidade de equilíbrio, assim, o quanto de crédito foi transacionado, e aí equilíbrio, aí está parado ali. Por enquanto, a gente não... A gente daqui a pouco vai dar um choque nisso aqui, mas por enquanto vamos deixar parado aqui. Aí, a essa taxa de juros, esse gráfico aqui, ele vai dizer para a gente qual que é a oferta de poupança externa. Quanto investimento externo vai entrar no Brasil, dessa poupança externa vai entrar no Brasil. Então, ele é sensível à taxa de juros, como a gente falou. Os chineses, os belgas, os europeus, os americanos, canadenses, africanos, que têm poupanças, estão olhando em volta do mundo e dizendo qual que é a minha melhor oportunidade de poupança. Eu vou investir aqui mesmo no meu país, ou vou investir em outro país, vou investir em títulos do governo norte-americano, que é muito seguro, mas não paga nada. Aí eles olham, mas tem o Brasil também. O Brasil é um país meio complicado, pode ter moratória, pode ter inflação, pode ter corrupção, as instituições às vezes não são meio fracas, mas aí eles olham aqui, mas qual que é a taxa de juros? Se a taxa de juros for autossuficiente, eu vou. Talvez eu não vou levar todo o meu dinheiro lá, talvez eu ponha parte lá nos títulos norte-americanos, mas talvez uma parte no Brasil, justamente porque o Brasil tem uma taxa de juros alta, tipicamente. Aí eles olham, essa taxa de juros é determinada aqui, nesse mercado, então ela vem aqui, aí parte desse capital vai dizer, bom, tá bom, essa taxa de juros eu acho um bom negócio, vou investir 10 milhões, alguma coisa assim. Investe, então isso vai determinar aqui a quantidade de, se você pegar todos os estrangeiros, toda a poupança externa, aí junta tudo, deu essa quantidade. Deixa eu achar minha setinha aqui, que ela fica sumindo às vezes. Aqui eu preciso da setinha. Vai dar essa quantidade aqui, e aí a gente projeta isso aqui nesse outro gráfico, que esse gráfico aqui daí vai dar para a gente o mercado de câmbio. Então, lembra, poupança externa é divisas entrando no país. Você está entrando no Brasil em busca, são dólares entrando no Brasil em busca dos juros. E, então, nesse gráfico aqui embaixo, deixa minha setinha aparecer de novo. Quer ver? Eu vou botar... Aqui é tão importante que eu vou até usar o negócio. O Zoom tem umas canetinhas, só que são chatas de usar, porque você tem que apagar e tudo, mas eu vou pegar aqui. Vê se aqui funciona. Tá aqui. Aqui fica melhor. Então, aí, esses créditos entram no Brasil, esses dólares, e eles são a oferta de dólares. E, pela nossa premissa, isso aqui é vertical. Ele não depende da taxa de câmbio. Mas a demanda, esses dólares todos vão parar no Banco Central, né? Toda essa poupança externa, ela entra no Brasil, só que ela não pode investir em dólar, ela tem que trocar por reais para comprar fábricas, comprar fazendas, comprar tratores, comprar papéis financeiros na Bovespa, etc. Então, isso vai parar no Banco Central, os bancos que fazem essa troca, e aí os bancos vão vender. E aí tem a demanda. Tem gente aqui no Brasil que quer comprar aqueles dólares, ou para viajar, ou para importar produtos, ou para remeter para o exterior, ou alguma coisa assim. E é essa interação entre a demanda por câmbio e a oferta de câmbio que vai levar à taxa de câmbio. Então, você vê que a gente partiu da taxa de juros aqui em cima e isso determinou uma variável endógena aqui, a taxa de câmbio. Ok? E aí, esse é o equilíbrio. E aí, tudo fica parado aí até acontecer algum choque. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos fazer esse choque. Lembra, a gente chama isso de estática comparativa. A estática comparativa, nós vamos mudar os parâmetros do modelo. Né? As nossas variáveis determinadas dentro do modelo, a gente chama as variáveis endógenas, é taxa de juros e taxa de câmbio. E os parâmetros são as inclinações das curvas de oferta e demanda, e todas as outras variáveis ceteris paribus, que a gente mencionou elas, mas que elas não aparecem no gráfico porque elas estão fixas.
Então, vamos pegar uma, mudar e ver o que acontece com a taxa de câmbio e com a taxa de juros. Ou seja, a gente parte de um equilíbrio para outro equilíbrio. Quais são essas três choques que a gente vai dar? Um vai ser, suponha que, de repente, investidores no resto do mundo ficam muito otimistas com relação a investir no Brasil. Então, dá um otimismo, espíritos animais no resto do mundo. Sai uma matéria na Economist como o Brasil está indo bem, e aí um monte de gente resolve investir no Brasil. Isso vai ser uma das coisas. Você vê que, intuitivamente, já dá para imaginar o que vai acontecer. Vai entrar um monte de dinheiro no Brasil, a taxa de juros vai cair, porque com essa oferta de crédito no Brasil, a taxa de juros cai, e a taxa de câmbio, o dólar vai ficar mais barato, porque entrou um monte de dólares. Então, é intuitivo, mas vamos fazer com os gráficos para ver os mecanismos. A segunda estágio comparativa que vamos fazer vai ser a introdução de políticas que provocam déficits orçamentários. O governo no Brasil vai gastar demais, gastar mais do que ele devia. Isso vai afetar os juros, que vai afetar o câmbio. Vamos ver isso. E alterações na política comercial. O governo, para que o governo resolve proteger algumas indústrias nacionais. Isso vai afetar a entrada e saída de dólares e vai ter um impacto. Vamos lá, vamos ver um de cada vez aqui. Então, agora nós temos dois momentos nos gráficos. Veja o R1 e o Q1, é o que nós tínhamos antes. Tá? Então, eles levavam a essa taxa de câmbio aqui, essa oferta de câmbio número 1, essa demanda, então essa taxa de juros é 1, e taxa de câmbio R1 é onde a gente estava, onde é o ponto de partida. Aí vem o choque. O choque é mudança no comportamento dos investidores externos. Então, como eu falei, deu um otimismo lá para com o Brasil. Então, isso quer dizer que a oferta de fundos emprestáveis, que é a poupança externa, a poupança externa é parte desses fundos emprestáveis, se deslocou, aumentou, moveu para a direita. Moveu paralelo, mas para a direita, significando que agora tem uma oferta maior. Então, entrou esses créditos no Brasil, e o resultado disso aqui no mercado de juros é que a taxa de juros caiu. Como a demanda continua fixa, está aqui, está fixa, com o aumento da oferta, caiu a taxa de juros, né? Que nem quando tem uma superprodução de leite nas fazendas, tem um aumento da oferta de leite, o preço do leite cai. Aqui é a mesma coisa, tem uma superprodução de créditos, de dinheiro, de poupança externa entrando no país, e isso fez com que tenha... Agora, quem vai para os bancos para pedir dinheiro emprestado tem maior probabilidade de conseguir. Os bancos vão ter que... os bancos têm mais para emprestar, então estão cheios de dinheiro para emprestar, porque esse dinheiro entrou do exterior, então eles vão baixar a taxa de juros para atrair pessoas para pegar esse dinheiro emprestado. Então, a mudança aqui foi isso, o E passou de R1 para R2, baixou os juros e aumentou a quantidade de crédito. Aí a gente, no segundo gráfico, pega esse R2 e reflete aqui. Só que aqui, essa poupança externa aumentou, lembra? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, só que essa oferta inclui tanto a oferta externa como a oferta nacional. E aqui está só a oferta externa. Mas, de qualquer jeito, deslocou para a direita. Do mesmo jeito, aqui levou um aumento da quantidade. E aqui, então, isso significa que tem mais dólares entrando, mais divisas entrando do que tinha antes. Então, a oferta no mercado de câmbio se deslocou para a direita. Isso acontece, muitas vezes a gente vê isso quando tem muita entrada de investimento estrangeiro no Brasil, o dólar cai, o dólar fica mais barato. Os bancos estão com muito dólar, então eles baixam a taxa de câmbio. Então, agora a taxa de câmbio de equilíbrio passou dessa aqui, uma certa quantidade de reais por dólar, para menos reais por dólar. Não, desculpa, falei errado.
Não, tá certo, tá certo. Menos reais por dólar. Então, valorizou o real. Então, deu uma valorizada no real. Então, o resultado final é esse aqui. Esse choque, essa estática comparativa, levou de R1, E1 para R2, E2. Houve uma valorização do câmbio. Por isso que eu parei um pouquinho, porque é meio difícil de pensar. Você fala valorização do câmbio, parece que o câmbio, o dólar, ficou valendo mais. Não, é valorização do real perante o dólar. R$1 está comprando mais dólares do que estava antes. Ok, essa foi a primeira estática comparativa. Vamos ver a segunda. Esse exemplo aqui é um déficit orçamentário. Então, suponha que o governo aumentou seus gastos. Isso acontece o tempo todo, gastou mais do que ele achava que ia gastar, tem pressões, tudo quanto é lado. Pega o jornal de hoje, deve ter várias brigas dessas. Por exemplo, um dos que está agora é sobre o governo distribuir absorventes para pessoas que não têm condições de comprar. E daí, por que alguém iria resistir a uma coisa dessas? Bom, sem entrar se o mérito se é errado ou certo, ou qualquer outra demanda que um grupo no país possa ter, mas porque o governo não tem espaço orçamentário, geralmente esse seria um empecilho. Então, mas suponha que aqui nesse exemplo, o governo aumenta de qualquer jeito. Então, o que acontece? Isso quer dizer que, como o governo está aumentando os gastos, a arrecadação, o T ficou igual, mas o governo aumentou os gastos, então a poupança do governo reduziu. A poupança do governo é parte da poupança total. E a poupança é a nossa curva de oferta de investimentos. Então, deslocou aqui dessa oferta de fundos emprestáveis para cá. Então, a taxa de juros aumentou. É intuitivo isso, porque o governo está precisando mais dinheiro, então ele vai lançar papéis, lançar títulos, e para que as pessoas comprem os títulos, dê dinheiro para o governo, ele vai aumentar os juros. Então, aumentou os juros, como ficou mais caro tomar dinheiro emprestado, as pessoas querem menos. O total transacionado nesse mercado vai passar de Q1 para Q2. Essa foi a mudança aqui. Nada disso que eu falei até agora afetou a poupança externa, então a poupança externa continua no mesmo lugar. Está certo que aumentou a taxa de juros, mas não está aumentando não está deslocando a oferta. O aumento da taxa de juros é o que a curva mostra, não é nenhuma das variáveis ceteris paribus. Então, a taxa de juros subiu, com essa taxa de juros mais alta, tem mais poupança externa entrando, mais dólar entrando, deslocou a oferta de divisas para a direita. Então, de novo, aqui teve uma valorização da taxa de câmbio. O dólar passou de E1 para E2, como tem mais dólares no país, o preço do dólar está mais barato, valorizou o real. Então, isso é o que chama de déficit gêmeos, o déficit duplos. É porque, quais são esses déficits duplos? É um déficit aqui no mercado de juros, o governo gastou mais do que devia, o jeito de financiar isso vai aumentar os juros. Então, não, é um déficit, o governo teve que aumentar os juros para cobrir o déficit. E aqui, com a valorização do real, fica mais barato importar, fica mais barato viajar para o exterior, então você está empurrando na direção de um déficit de transações correntes, que a gente viu lá na parte de balanço de pagamentos. Então, déficit no mercado de câmbio, um déficit no mercado de juros. Não tem nenhum problema em si que tem esses déficits. Às vezes um déficit pode até ser uma boa coisa, você está importando bens para o país, pode ser bom isso, mas que você não pode ter esses déficits seguidos por muito tempo, né, indefinidamente. Então, por isso que seria ruim, quando fala déficit gêmeos, seria ruim nesse sentido. E, finalmente, nosso último exemplo, vamos fazer isso aqui, daí a gente para por aí hoje. Porque esse é o último exemplo e aí acaba essa parte. Aqui, o choque é o seguinte, o governo resolve
botar tarifas de importação. Ele põe tarifas, se você quer importar computadores da China, se você quer importar automóveis da Europa, se você quer importar laranjas do México, além de pagar ao exportador que está mandando para você, você tem que pagar uma tarifa para o governo brasileiro. Esse é um instrumento muito usado para proteger a indústria nacional. Então, você põe uma tarifa, tem produtor de laranjas brasileiro, tem produtor mexicano, as duas laranjas estão competindo, pode ter qualidades um pouco diferentes, mas estão competindo no mercado brasileiro, e aí o governo resolve assim, vamos proteger o produtor brasileiro. E então diz assim, se você quiser importar laranjas mexicanas, pode, mas você ainda vai ter que pagar mais 30% de tarifa. E aí o governo arrecada, o governo ganha. Então, às vezes o governo faz isso para arrecadar, às vezes como política industrial. Toda a industrialização do Brasil se deu à base desse tipo de protecionismo, na década de 50, 60. E tem muita discussão se foi uma boa estratégia ou não é o caso pensar nisso aqui agora, mas repara quem é que está ganhando. Muitas vezes as pessoas ouvem falar isso, dizem, tem que proteger mesmo, está certo, vamos proteger a indústria nacional, mas repara quem é que está ganhando, quem é que está perdendo. Você está dizendo assim, a indústria brasileira está ganhando, a indústria mexicana está perdendo? Sim, mas o consumidor brasileiro está perdendo. O consumidor de laranjas brasileiros, que é eu, você e todo mundo mais, agora tem menos competição, é possível que o preço da laranja brasileira vai subir, você vai ter menos escolha. Então, não é tão simples assim, só achar que é um jogo um país contra o outro. Tem qualquer tarifa, tem vários ganhadores, perdedores dentro do país e fora do país. Em todo caso, o governo, nesse exemplo aqui, a gente não sabe por quê, mas ele resolveu fazer esse protecionismo. E esse protecionismo, então, ele não está afetando nada aqui no mercado de juros, ele está tendo um impacto aqui na demanda por dólares. Porque agora que ficou mais caro importar, então suponha que essas tarifas não é só na laranja, é nos automóveis, na gasolina, em vários outros produtos importados. Então, muitos importadores aqui no Brasil vão decidir, então ficou caro, agora ficou caro importar, eu não vou mais importar, vou consumir o produto nacional ou não vou consumir, vou poupar isso aqui e fazer outra coisa. Então, com isso, a demanda se deslocou para a esquerda. A demanda por quê? Por dólares, por divisas. Como agora ficou caro viajar, suponha, tarifas não afetam o preço da viagem, mas é análogo. Ficou caro importar, então a demanda se deslocou. Com essa demanda se deslocando, tem menos gente, e a oferta continua igual, de dólares, então menos gente querendo comprar dólares, o preço do dólar cai. Então, de novo, teve uma valorização do câmbio, mas agora por uma razão diferente. E repara que não teve impacto nenhum aqui. Não teve um impacto na entrada de juros pela demanda ou pela oferta de juros. Então, as tarifas tiveram um impacto puramente setorial. Afetaram os setores que têm muitos importados, que importam insumos, que têm produtos concorrentes importados, afeta a decisão de vender no Brasil, vender no exterior. Isso está afetando o mercado de câmbio, valorizou o câmbio, mas não está tendo impacto direto, pelo menos não está tendo impacto pelos gráficos aqui no mercado de fundos emprestáveis. Então é isso. É isso que é essa parte aqui. Como eu falei, é um pouquinho mais pesado para um curso de introdução à economia. A gente, nas próximas edições, nós vamos ver se a gente vai querer manter isso. Não é por ser difícil, porque no fundo não é tão difícil, mas de pensar num curso de introdução à economia, a gente quer entrar nesse tipo de tema ou não, ou tem outras coisas que foram deixadas de fora, então isso é uma coisa que está sendo discutida. Mas para essa edição aqui de introdução à economia, isso está incluso e pode cair na prova. Agora, dificilmente a prova vai ter esses 3 gráficos aqui, e eles vão dar uma estática comparativa, isso vai ter que saber. O mais é você saber essa ideia de que qualquer
choque que aconteceu no mercado de juros está afetando o mercado de câmbio e vice-versa, e alguma intuição de que direção essas coisas iriam, né? Aumenta os juros no Brasil, qualquer coisa que faça aumentar os juros no Brasil vai atrair capital estrangeiro. Qualquer coisa que faça cair os juros no Brasil vai sair capital estrangeiro. E essa entrada e saída de capital estrangeiro é dólar entrando e saindo, então muda, afeta o mercado de câmbio. Então tá, eu vou parar aqui, tá mais cedo, mas acho que dado a natureza disso aqui, deixa eu só mostrar o próximo tema, já para ir adiantando, daí a gente para. O próximo tema é isso aqui, é desenvolvimento econômico. Aí você diz assim, mas como desenvolvimento econômico? A gente não viu isso aqui, a gente não viu todo um pedaço de crescimento econômico, etc. É que desenvolvimento e crescimento são parecidos, mas são diferentes. Em crescimento econômico, a gente estava olhando basicamente PIB. O total de produção do país durante um ano, o PIB, como uma métrica da riqueza de um país, do bem-estar. Mas aqui a gente vai entrar em coisas como, não só a gente continua interessado em renda, em PIB, mas a gente vai olhar desigualdade, pobreza e políticas que afetam esse tipo de coisa. Então, esse vai ser o tema que nós vamos entrar. Então tá, eu vou parar aqui e daí segunda-feira a gente começa. Essa próxima semana daí a gente acaba toda a matéria com a aula de desenvolvimento econômico, depois uma sobre economia brasileira, e depois disso, na última semana, aulas de revisão. Eu vou dar uma aula de revisão, os monitores vão ter uma ou duas aulas de revisão, e sexta-feira que vem, o terceiro controle. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima aula.